Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Ezequiel, capítulo 37. Se você tem a sua oferta, pode trazer, colocar diante do Senhor. Amém? Ezequiel, capítulo 37. Uma palavra bastante conhecida da igreja. Eu quero hoje trazer uma breve palavra para o seu coração. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra. Amém? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Se fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. A palavra do Senhor. Amém? Pai, te louvamos nesta noite por esta palavra e pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, que as nossas vidas sejam fortalecidas, que as nossas vidas sejam revestidas com a sua palavra, com a sua verdade, e que mais uma vez a tua palavra receba a verdade e seja estabelecida, curada, restaurada, para que acima de tudo o teu nome seja glorificado. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
Nós louvamos a Deus por esta palavra que nós acabamos de ler a respeito do Vale dos Ossos Secos. Eu quero falar sobre uma igreja restaurada por Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, e a Bíblia diz que Ele que faz a ferida e Ele cura. Então Ele é aquele que cuida de todas as coisas. Nós sabemos que a igreja continua nas mãos fortes de Deus. Você que é a igreja do Senhor, que é corpo do Senhor, a sua vida está nas mãos de Deus. Mesmo diante de problemas, mesmo diante de enfermidades, mesmo diante de dificuldades, a tua vida está nas mãos do Senhor. E porque a tua vida está nas mãos do Senhor, você precisa confiar nele, acreditar nele. Quando Deus levou Ezequiel nesta visão, ele teve uma visão espiritual. E nessa visão espiritual, Deus o levou para o meio de um vale de ossos secos. E quando ele chegou no meio daqueles ossos, ele percebeu que aqueles ossos estavam sequíssimos, muito secos, a ponto de só de apertar ele já vai esfalerando todo. E este contexto é o contexto que estava a crise de Israel. Israel estava numa crise tão grande que Deus comparou Israel com este vale de ossos secos. E quando nós falamos de crise, nós não falamos de algo perdido, porque o cristão que teme a Deus, que crê em Deus, que confia em Deus, que tem fé em Deus, ele fica feliz na crise, porque ele sabe que a crise não é o fim. A crise é a oportunidade de vencer as crises e prosperar no meio delas, porque as crises são importantes para nós. Por isso que Tiago disse: tende motivo por toda a alegria o passares por tribulação. Dá para entender isso de uma forma carnal? Dá para entender isso de uma forma humana? Jamais humanamente você vai ficar feliz por passar por provas. Jamais você vai se sentir feliz passar por tribulação, se você olhar isso com seus olhos carnais. Mas se você tiver visão espiritual, você vai perceber que Deus está trabalhando por você em meio às crises, e que as crises são oportunidade de nós crescermos, oportunidade de nós amadurecermos, oportunidade de nós sairmos de um nível espiritual e passarmos para um outro nível espiritual. Porque a igreja do Senhor, ela cresce nesses níveis de crise. Passamos por crises, passamos por dificuldades, e nós vamos crescendo no Senhor em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Nós crescemos no Senhor. Então o que é importante hoje nós entendemos que as crises vão nos fazer crescer. Se você ler sobre a história da igreja, desde Paulo, desde os apóstolos, desde lá de Pedro, vindo para Paulo, vindo para Tito, para Timóteo, passando por João na ilha de Patmos, vindo para os dias antigos, logo após a Bíblia, logo após os servos do Senhor, nós vamos perceber, nós vamos trazer a dimensão de que aqueles homens passaram por tantas crises e a igreja cresceu tanto. Se você olhar naquele tempo antigo, no continente europeu, o quanto que aquilo cresceu. Nós estamos estudando Tessalonicenses, e Tessalonicenses fala da igreja que foi provada com dificuldades. Paulo, quando pregou lá em Tessalônica, ele não foi aplaudido, ele não foi recebido com um beijinho: oh, que bom que você está aqui. Não, os judeus queriam matá-lo, tanto que ele fugiu para Bereia e depois foi embora, porque eles queriam matar Paulo. Mas nesse contexto de perseguição, nesse contexto de dor, nesse contexto de dificuldade, Paulo estabeleceu uma igreja. E essa igreja foi estabelecida diante dessas provas. Um povo que era politeísta, que adorava outros deuses, passou a servir o Senhor, e uma igreja foi estabelecida, e daquela igreja as cidades vizinhas foram recebendo também o Evangelho. Então percebe-se que a crise, ela também tem esse contexto de nos fazer prosperar. É no meio das crises que os grandes avivamentos acontecem.
Porque em meio às crises, às dificuldades, o que você faz? Você vai pedir socorro a Deus, você vai clamar a Deus, e é nestes momentos que você está prostrado diante do Senhor, que você tem um encontro genuíno com Deus, e a graça de Deus vem sobre você, e você começa a ser tratado, e Deus começa a mostrar para você o porquê que você está assim. Como aquele jovem que estava lá na beira do tanque de Betesda, achando que aquelas águas iam resolver o seu problema, mas quando Jesus para ele falou: você quer ser curado? Ele falou: não tem ninguém. Seu filho, pega a sua cama, vai para casa. E ele voltou para casa curado, mas depois ele volta, e o Senhor disse para ele: olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, ainda pior. Sabe o que aconteceu com aquele jovem quando ele saiu com aquela cama? Aconteceu um avivamento. Um avivamento. Quando aquele outro homem que estava lá no sepulcro, lá com vários demônios sobre o teu corpo, destruído, e quando ele foi liberto, aconteceu um avivamento na vida daquele homem. E o Senhor diz: não conta para ninguém. Ele saiu pregando a palavra. Por onde ele estava, saiu pregando a palavra. Porque quando um avivamento acontece, nós temos graça e temos vontade de falar de Jesus e de pregar o Evangelho. Então, em meio a essas crises que nós vamos ver a igreja do Senhor crescendo, em meio às crises que nós vamos ver os casamentos sendo restaurados, em meio às crises que nós vamos ver filhos que estavam nas drogas voltando para casa arrependidos, chorando, pedindo: mãe, me ajuda, pai, me ajuda. E você vai abraçar o teu filho, e você vai ajudá-lo, e você vai liberar a palavra sobre ele, vai trazê-lo para a presença, e ele vai ser transformado, e vai se tornar um evangelista, vai se tornar um missionário, e aquele jovem que usava droga já não vai usar mais. E o avivamento está acontecendo na sua casa, no meio da crise, no meio das dificuldades. Porque a crise não pode impedir o agir de Deus. A crise não vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Então nós vemos aqui, amados, que quando Ezequiel é levado para o meio daquele vale de ossos secos, e ele então entende que aqueles ossos representavam a casa de Deus, representavam o povo que estava se sentindo morto, que não tinha mais esperança. Ele entendeu naquele momento que ali estava precisando de restauração. Ele entendeu a necessidade de restauração, de ser restaurado. Então isso é importante nós entendermos a respeito de a igreja ser restaurada no Senhor. Aqueles ossos estavam sequíssimos, representavam a igreja. E Deus então leva Ezequiel para Ezequiel entender a necessidade da restauração do seu povo. O povo estava sem vida espiritual, porque alguém morto é alguém que não tem mais espírito. Porque quando alguém morre, a Bíblia fala que o espírito volta para Deus que o deu. Então quem morreu não tem mais espírito. E aquele povo estava como sem espírito, sem vida. Não havia vida no meio daquele povo. Quantas pessoas que estão assim hoje? Não tem mais vida, não tem mais esperança, não tem mais expectativa. Você olha para a casa dele, você vê ossos secos. Você olha para o casamento dele, você vê ossos secos. Você olha para a vida espiritual dele, você vê ossos secos. Você olha para a vida emocional dele, você vê ossos secos. Não tem mais o que fazer. Ele já se enterrou, ele já se entregou, ele não consegue ver solução, porque ele se sente morto numa situação que não tem mais o que fazer. Isaías disse: este povo estava enfermo da cabeça aos pés. Ele também disse: quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque o que mais nós temos visto são pessoas que não acreditam mais em Deus, que não acreditam mais na restauração, que não acreditam mais na salvação, que estão até vindo para a igreja, mas não tem mais vontade, não tem mais fé, não tem mais convicção, não consegue mais se colocar e trabalhar na obra do Senhor. Um pouquinho a gente vai resolvendo o problema aqui. Abençoa essa máscara. Vamos lá. Então nós vemos que Ezequiel, ele vê o progresso do mal que estava acontecendo. Havia uma situação terrível ali, ossos sequíssimos, e ele entendeu que aqueles ossos eram a casa de Deus, porque o próprio Deus disse isso para ele.
E ele vê toda aquela situação, ele vê o resultado da desobediência, porque o que estava acontecendo com aquele povo era resultado de desobediência, de andar longe de Deus, longe da palavra, longe da presença. E isso fazia com que este povo se distanciava do Senhor e se tornasse como ossos secos, como alguém sem vida, como alguém sem esperança. Então nós vemos que o povo de Deus estava desta forma, como um vale de ossos secos. E qual que é o propósito de Deus? Restauração. Deus sempre quer restaurar. E nós vemos aqui no texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou. Então a mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel, e as mãos do Senhor o levou, porque quem quer restaurar a tua igreja é Deus. Ele que quer restaurar você, Ele quer restaurar a sua casa, Ele quer restaurar a sua família, e nós precisamos buscar o Senhor, nos entregar ao Senhor e acreditar que Ele pode restaurar. Onde você tem buscado restauração? Onde você tem buscado mudança? Essa mudança, essa restauração, ela está em Deus, porque Ele é o restaurador. Então nós vemos que Ezequiel disse que a mão do Senhor o levou para o meio deste vale de ossos, para que ele pudesse ver com os seus olhos como estava o teu povo, como estava a situação daquele povo. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Senhor, só tu pode restaurar. O Senhor pode restaurar. Aí eu me lembro daquele leproso, quando ele vê Jesus, e ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. E Jesus disse: eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Nós como igreja precisamos entender isso, que só quem pode restaurar o seu povo, restaurar as nossas forças, restaurar o nosso chamado, nos livrar, irmãos, da depressão, da síndrome do pânico, nos livrar das incertezas, das desistências da vida. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos restaurar. Então nós vemos que Deus toma a iniciativa da restauração, e Ele leva Ezequiel para o meio do vale de ossos secos, e Ele pergunta para Ezequiel: esses ossos podem ficar vivos novamente? E Ezequiel disse: Senhor Deus, tu o sabes. E respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra. Então o que nós vemos aqui? Que o agente dessa restauração é a palavra de Deus. Ele disse: profetiza. O que é profetizar? Profetizar é pregar a palavra. Profetizar é anunciar a verdade, porque o profeta, ele prega a verdade. Um profeta, ele explica a verdade, ele expõe a verdade, ele estabelece a verdade bíblica. Então nós vemos que Deus fala para Ezequiel: profetiza a estes ossos, profetiza a estes ossos. Então nós vemos que o instrumento dessa restauração é a palavra de Deus. E Deus fala para ele profetizar aqueles ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Então Deus leva Ezequiel a entender que o povo estava morto, o povo estava vivendo como sem vida. Mas Deus disse assim: eu posso te usar para restaurar este povo. Eu posso restaurar este povo, e eu quero usar você.
eu quero usar você, eu quero usar você, eu quero usar você, eu quero usar você para restaurar este povo. Eu levantei você, não foi para apenas você ser restaurado e ficar sentado se alimentando. Eu restaurei você para que você possa ir no meio desse vale de ossos secos, para que você possa ir onde estão estes ossos, para que você possa ir onde não tem vida, onde não tem esperança, e você como um profeta do Senhor, e você como um evangelista do Senhor, profetizar: vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre estes mortos para que vivam. Muitas vezes os profetas estão dando tapinha no ombro e dizendo: tenho tanta dó de você, você não merecia estar assim. Que profeta é esse, irmãos? O profeta precisa profetizar. O profeta precisa abrir a boca, porque, irmãos, Deus te deu autoridade para mudar situações, Deus te deu autoridade para restaurar vidas. Então, onde você for, onde você colocar os teus pés, levante a sua voz profética e profetiza aos ossos secos. O que representam estes ossos? Alguém que está com uma enfermidade incurável, desenganado pela medicina, em que o médico disse não tem mais o que fazer, espere a morte. Aí o profeta chega e disse: vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre este morto para que ele viva, e aquela pessoa é curada. Esses ossos representam aqueles drogados que a mãe e o pai já não tem mais esperança. Mas quando o profeta chega e ele profetiza: vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre estes mortos para que viva, aquele moço drogado é liberto, restaurado para a glória de Deus. Esses ossos é um casamento que já está ao fim, que já não tem mais o que fazer, todo mundo está vendo que não tem mais jeito, mas quando o profeta chega neste casamento que está se acabando, ele entra com voz profética e ele diz: sopra sobre estes mortos para que vivam. Este casamento é restaurado do Senhor. Estes ossos secos é alguém que outrora pregou a palavra, desenvolveu o ministério com qualidade, foi muito usado por Deus e hoje está estagnado, hoje está parado, está como ossos secos, não tem mais vontade de fazer a obra, não tem mais esperança, não tem mais perspectiva do reino de Deus, porque não quer mais se envolver, não quer mais se machucar. Então está como aqueles ossos de Ezequiel, estão como mortos. Mas quando o profeta chega, ele diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre estes mortos. E aquelas pessoas que já perderam a esperança do ministério começam a se levantar no Senhor, e os ossos vão se juntando, e carne vai chegando, e tendões vai chegando, e aquela pessoa volta de novo a ser um vaso nas mãos de Deus, a ser usado pelo Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então o instrumento da restauração é a palavra de Deus, e também é o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, uma alegoria interessante. O versículo 5 diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um Espírito entrar em vocês, e vocês viverão. Então nós vemos o Espírito sendo colocado sobre alguém que está morto e ele vivendo. O versículo 9 diz: a seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos. Então nós vemos novamente o Espírito Santo sendo soprado sobre alguém para que ele viva e caminhe diante do Senhor. O versículo 10 vai dizer: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Porque é isso que o Senhor quer fazer. Mas para o Espírito Santo se mover, precisa ter um profeta. Um profeta que entenda e tenha a ousadia do Senhor para profetizar e para declarar sobre as pessoas que estão aí perdidas, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus transforma. Então nós vemos o processo dessa restauração. Veio um ruído, e os ossos começaram a balançar. Um ruído ainda não é restauração. Um ruído é o começo. O barulho é o começo.
Quando você começa a fazer a reforma, você começa a quebrar tudo primeiro. Antes de começar a levantar tijolo, primeiro você quebra, isso faz um barulho. Seja com a maquita, seja com a talhadeira, faz barulho. Então começa o ruído, começa o barulho. E vem o ruído, depois aquele barulho de osso juntando em osso. Então é um processo. Vem o ruído, vem o barulho. Os ossos começam então a se juntar, osso no seu osso, cada osso no seu osso. E começou a se juntar os ossos. E aqueles ossos ficaram de pé, um exército de ossos. O que um exército de ossos pode fazer? Nada. E aí começou a vir os tendões, começou a chegar os tendões, começou a vir a carne, começou a vir a pele. É um processo. E esse processo muitas vezes é doloroso. Esse processo muitas vezes é demorado para nós. Esse processo muitas vezes é humilhante para nós. Nós não queremos passar por tais processos, porque a gente sempre teve a nossa vida alinhada, né? Alinhada. A gente sempre manteve uma aparência. Ninguém nunca percebeu o que a gente realmente passava. Mas agora que nós estamos começando a expor a nossa vida, é humilhante. Agora que nós estamos começando diante de Deus e diante da comunidade, mostrar quem realmente somos, porque isso é importante, parece ser humilhante. Um barulho, tendões, todo mundo está vendo esses ossos, que coisa feia. Como ele é feio. Eu não sabia que era assim. Mas aí o processo continua, porque se você permitir passar por este processo de restauração, por esse processo de transformação, o começo pode ser doloroso, o começo pode ser humilhante, o começo pode ser difícil, mas se você continuar, vai começar a chegar os tendões. Se você continuar, vai começar a chegar a carne. Se você continuar, vai começar a vir a pele, e quando começar a ser colocado a pele como de criança, pele limpinha, sem nenhuma ruga. Oh glória! E aí começam as coisas virem e a restaurar no Senhor. Que é importante nós entendermos que nós temos que passar por esse processo, que é difícil, que é doloroso, mas esse é o processo da restauração, e os resultados da restauração vão acontecer no momento em que nós passarmos por esses processos. Então os ossos se puseram em pé, como um exército. Foi o primeiro processo. Todo mundo vai ver esses ossos, todo mundo vai ver a sua vida destruída, todo mundo vai ver você quebrado, humilhado, mas jogado diante do Senhor, aos pés do Senhor. E você vai continuar no Senhor, debaixo desse processo. Os ossos que saem da sepultura e vivem uma vida santa, consagrada ao Senhor. E nós vemos aqui que Deus disse para Ezequiel, versículo 12 e 13: por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Sabe o que acontece? Para alguns, a sepultura é confortante, porque dentro da sepultura ninguém está te vendo. Dentro da sepultura você está escondido, e ninguém está vendo como você está vivendo. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer você sair desta sepultura. Você vai sair desta sepultura, porque você não está morto. Você vai sair desta condição. Eu vou te levantar, eu vou te tirar desta condição, eu vou tirar você da sepultura. É humilhante, mas é importante sairmos dessa sepultura. O versículo 13: e quando eu abrir os seus túmulos e os fizerem sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porque nós só conseguimos saber quem Deus é quando nós saímos da zona de conforto, quando nós saímos da mesmice, quando nós saímos do esconderijo, quando nós nos expormos para Deus, nos colocarmos diante de Deus do jeito que nós somos, às vezes féticos, às vezes sujo, às vezes com o semblante caído, destruído, humilhado, desanimado.
Mas vem para Jesus, vem para o Senhor, porque Ele vai restaurar, Ele vai mudar a tua história, e vai fazer você ter uma experiência que você nunca imaginou que você pudesse ter. O versículo 14: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra de Deus, palavra do Senhor. O que é importante aqui, amados, nós entendermos que esse processo vai nos levar ao nível espiritual mais alto, a uma vida consagrada ao Senhor. Vai acabar as lutas? Não. Vai acabar os problemas? Não. Eu vou deixar de ser perseguido? Aí que você vai ser perseguido. Mas porém Deus vai estar com você, e você vai saber lidar com estas coisas. Essas coisas não vão te deter, não vão te paralisar. Você vai continuar pregando a palavra, você vai continuar vivendo uma vida com Deus, uma vida no Senhor. O versículo 22: eu farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. É isso que Deus deseja fazer com o seu povo. Mas enquanto nós continuarmos querendo viver a nossa própria vida, enquanto nós queremos viver segundo a nossa própria vontade, porque o que o Senhor está falando aqui, Ele quer trazer unidade espiritual, uma igreja unida, uma só igreja, um só povo, um só Deus e Pai que move por este povo. Então o propósito de Deus é trazer unidade, o propósito de Deus é trazer comunhão íntima no meio do seu povo. Versículo 26: farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Aleluia. Ele é o Deus que santifica Israel, o teu povo escolhido, o teu povo particular. Então o que o Senhor quer fazer? Uma comunhão íntima e continuada, firmada em Deus. Mas para isso, amados, nós precisamos passar por este processo. Deus levou Ezequiel para aquele vale de ossos secos, para que Ezequiel pudesse olhar e ver que não estava perdido. Até o profeta já tinha perdido a esperança, porque ele pregou para aquele povo. O povo continuou vivendo uma vida de pecado, adorando outros deuses. Mas quando Deus ama, Deus ama. E quem somos nós para julgar quem vai ser salvo e quem vai ser condenado? Quem somos nós? Nós não temos este poder, porque a Bíblia diz que nós temos que temer aquele que pode dar a vida e que pode tirar a vida e levar para o inferno. É Ele que faz. Nós não temos este poder. Nós temos que nos amar como igreja. Ele disse que ia unir um povo, um único povo. Eu acredito que no meio deste povo alguns queriam servir a Deus, mas a grande maioria não. E por isso aquele povo se perdeu. Mas o que o Senhor está prometendo: eu vou unir este povo, eu vou alinhar o meu povo, que é particular meu. Então não se preocupe, querido, com o seu irmão, porque se ele é de Deus,
Deus vai trazê-lo para aquilo que Deus tem para ele. Se preocupe com você. Deus tem uma obra na sua vida. Deus te escolheu, Deus te chamou. E muitas vezes nós estamos preocupados com coisas externas, estamos preocupados com coisas que não interessam a nós, que só interessa a Deus, e nós estamos deixando de fazer o que fomos chamados para fazer, estamos deixando de viver o que Deus tem para nós, porque Deus tem o melhor para você. É tempo de nós nos achegarmos a Deus, e como profetas do Senhor, não ter medo. Entenda uma coisa: aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Aquilo que você não é capaz de fazer, Deus faz. Ezequiel podia falar para Deus: Deus, tem como? Você está doido? Como é que esses ossos vão sobreviver? Aqui, ó, amassa tudo, acaba com tudo. Não tem jeito, não tem como. Mas o que ele disse? Senhor Deus, Tu sabes. Tu sabes. O Senhor pode. A partir do momento que a igreja do Senhor começar a entender isso, Deus pode. Deus pode. Talvez a sua família se acabou e você diz: não tem mais jeito. Deus pode restaurar. Deus pode restaurar. Talvez o diagnóstico do médico não tem mais jeito. Quem falou foi o médico? Sim, o que Deus falou? Não falou nada. Então espera em Deus. Espera em Deus, porque Deus pode. O médico não pode, Deus pode. O advogado não pode, Deus pode. Eu não posso, você não pode, Deus pode. Ele pode tudo. Pode reviver esses ossos, pode ter restauração nesta casa, pode ter restauração desse chamado, pode ter reconciliação nesta casa. Senhor Deus, Tu sabes. Ele disse para nós: então profetiza. Então profetiza. Comece a trazer à existência aquilo que não existe. Romanos capítulo 4. Comece a trazer à existência o que não existe. O que é trazer à existência o que não existe? É ter fé nas coisas impossíveis e entender que as coisas que são impossíveis para nós é possível para Deus. Deus pode todas as coisas. Então acredite nele, porque Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. É tempo de a igreja do Senhor se levantar. É tempo de a igreja do Senhor se posicionar. Senão Deus vai ter que te levar por meio de ossos secos, para você compreender a obra que Ele tem com você. E Ele vai te usar, e o nome dEle será glorificado através da sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra, irmão?